Amém, glória a Deus. O tema proposto nessa manhã é uma liderança saudável e evitando o esgotamento. Uma pesquisa mostra que hoje boa parte, é difícil precisar, mas boa parte dos problemas que nós enfrentamos, inclusive boa parte das doenças que nos atingem, é de início e fundo emocional. Boa parte dos problemas que afeta a população e as pessoas na igreja tem a sua origem na área emocional. Nós percebemos que o ser humano, ele tem a necessidade de se comunicar, de poder falar de si mesmo. A gente gosta de falar de nós. Em um dos seminários de casais que nós ministramos, nós temos uma palavra muito interessante e ela chega a ser engraçada dependendo do ponto em que ela se encontra. Essa mensagem ela mostra que homens e mulheres têm formas diferentes de se comunicar. Pesquisas mostram que o homem, quando tem um problema, um AVC do lado esquerdo, ele literalmente começa a ter problema na comunicação. Eu conheço algumas pessoas, inclusive tinha um amigo que teve um AVC do lado esquerdo e ele literalmente precisou quase que aprender a falar de novo. Mas pesquisas mostram que a mulher, quando tem o mesmo problema, ela não para de falar. E começaram então a estudar o assunto e descobriu-se que a mulher não usa o lado esquerdo do cérebro para poder se comunicar. A mulher usa os dois lados. Mas isso não é uma crítica, é uma qualidade. A mulher é uma máquina de comunicação. A mulher, ela consegue, ela é tão preparada para se comunicar que a mulher, ela consegue fazer várias coisas no mesmo tempo quando o assunto é comunicação. Por exemplo, uma mulher, ela consegue falar no telefone, assim, enquanto amarra o cabelo da menina e ainda está tomando conta de algo que está no fogo cozinhando. Então ela está ali conversando no telefone, no ouvido, fazendo o cabelo e em vez em quando dá o comando para quem está lá no apaga o fogo. Nós homens, não conseguimos fazer isso. É muito comum o homem, quando por exemplo ele está assistindo televisão e o telefone toca, a primeira coisa que ele diz: abaixa essa televisão aí. Porque para nós homens é muito difícil você atender um telefone com uma televisão num volume no mesmo nível. Você tem a dificuldade, vai misturando as informações. A mulher, graças a Deus, não. Amém, mulheres? Mas todos nós temos a necessidade de falarmos, de expressarmos, de contar aquilo que está acontecendo com a gente. O grande sucesso da internet nesse último tempo são as redes sociais. As redes sociais, elas literalmente explodiram na mídia e hoje todo mundo está diretamente conectado em alguma rede social. Na rede social você fala de si mesmo. As pessoas tiram foto, ontem eu tirei, inclusive fotos aqui e coloquei na rede social. A gente faz isso, todo mundo faz. E normalmente as pessoas querem com essa atitude falar de si, falar: olha, eu estou viajando, eu estou trabalhando, eu estou enfrentando lutas, eu estou passando por problemas. As pessoas elas estão repartindo coisas boas que acontecem com elas e também coisas ruins, coisas que estão abalando a sua vida. Lá na rede social, você está ali, de repente você recebe um convite de alguém que você nunca viu na vida. Fulano de tal quer ser seu amigo. Aí você vai e dá um clique, aí sai a mensagem: pronto, vocês são amigos agora. Não é assim?
Aí, eu tenho 100 amigos, eu tenho 300, eu tenho milhares. Então você tem amigos, pessoas que na verdade você não tem a mínima ideia quem é, quem você nunca viu, talvez nem vai ver. Mas o que está acontecendo? As pessoas querem, através de um meio eletrônico, de um meio virtual, transmitir o que sentem, a necessidade de se expressar. Parece que as pessoas estão gritando, falando: olha, eu estou aqui. Você precisa saber o que acontece comigo. Eu preciso repartir com você o que anda acontecendo. Nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e na Europa, é muito comum, muito mais do que aqui, o uso do psicanalista. A gente vê muito isso em filmes, onde você vê que é muito comum a pessoa não está doente, ele simplesmente tem um horário agendado, muitas vezes semanalmente, com um analista, alguém que ele vai ali para poder conversar, ele vai deitar lá no divã e vai poder, ele está pagando um profissional para poder ouvir ele. E Deus pede para mim dizer para você que nós precisamos expressar o que a gente sente. Isso vai, com certeza, gerar uma liderança saudável e vai evitar o esgotamento. Você sabia disso? Você sabia? Se não sabe, Deus quer te ensinar sobre isso. Então nós falamos de nós, mas também falamos dos outros. Você sabia que as pessoas andam falando de você? Na verdade, a gente fala mais dos outros do que nós mesmos. Para analisar a sua vida. A sua vida, meu amado, é falar dos outros. Você, por exemplo, daqui a pouco, você vai almoçar e lá no almoço você vai falar de alguém. Você vai dizer: você viu o fulano? Você viu a ciclana? Você viu o pastor? A gente está falando de alguém. Você viu o artista, o jogador ou o político? Nós estamos falando sempre das pessoas. Agora, enquanto estamos falando bem, enquanto estamos falando coisas que edificam, amém, glória a Deus, continue a falar. O problema é quando a gente é pego falando mal das pessoas. Nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, em casa. Às vezes você se reúne para poder falar mal de alguém, de coisas negativas, coisas que aconteceram. Enfim, as pessoas estão comentando sobre nós, estão comentando sobre você. E muita gente fica doente por causa disso. Quer ver alguém ficar incomodado? É alguém entrar num ambiente e tem lá 2, 3 que olha para você, aí faz assim, começa a dar uma risadinha. Aí você, opa, estão falando de mim. Aí aqueles que são mais tranquilos não vão gostar, vão ficar incomodados, talvez vão sair do lugar. Mas aqueles mais explosivos muitas vezes vão lá: o que vocês estão falando de mim aí? Estão rindo de mim? Às vezes nem estão falando de você, às vezes olharam na tua direção e estão comentando de uma outra pessoa que está do outro lado. Mas nós não gostamos que as pessoas falem de nós. Olha para o teu vizinho e diga assim para ele: andaram falando de você. Não adianta você não gostar, meus amados. Andaram falando de você. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. E o versículo é o de número 13. Eu vou ler na nova versão, na linguagem de hoje. E diz assim o Senhor no versículo de número 13 de Atos, capítulo 9. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem. Veja bem aqui, a Bíblia está dizendo que andam falando de nós. E não é só de nós, falam de todo mundo. E aqui Ananias está frisando para Deus: olha, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor.
Amados, preste atenção numa coisa. Andaram falando de você no tempo que passou, no passado, 2013, 2012, 2011, 2010, as pessoas falaram de você. E falaram de mim também. E na verdade não é preocupante quando as pessoas falam verdades sobre nós. Ou melhor dizendo, me desculpe, não é problema, não deve ser uma preocupação quando as pessoas falam mentiras a seu respeito. Eu, quando me mudei para Santa Catarina, eu cheguei numa época em que a região de Santa Catarina estava muito atingida com boatos sobre a visão celular. Quando você chegava num lugar e falava, olha, eu faço parte de uma igreja que trabalha com células, as pessoas que, principalmente os crentes da cidade, te olhavam com rejeição. Porque naquela região foi falado de maneira muito forte de que a visão celular era uma ferramenta maligna, era uma coisa do inferno, era uma seita. E nós chegamos justamente, e foi esse o ambiente que nós encontramos naquele lugar. E quando eu cheguei, nós gastamos praticamente o primeiro mês acomodando as coisas. Você sabe como é mudança, né? Mudança, você perde coisa e você encontra coisa, né? Tem coisa que você procura e depois não acha, e tem coisa que você fala, nossa, quanto tempo que eu não via esse sapato, ou esse CD, aí você encontra na mudança, e tem coisa que some. Aí gastamos um período nos acomodando, nos adaptando naquele lugar, e aí iniciamos uma célula na nossa casa. Final de semana, convidamos aqueles que nós já estamos gerando uma amizade, e começamos uma reunião na nossa sala. Passou alguns poucos meses, aquilo começou a dar frutos, e uma das pessoas que nós conhecíamos, fizemos amizade, fazia parte de uma outra igreja. E um dia essa pessoa foi até a minha casa, triste. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu estava na minha igreja, e eu confesso que eu nem suportei ficar lá com o que aconteceu. Eu falei, mas o que aconteceu? Olha, trouxeram um especialista em visão celular, e ele começou a dizer o quanto que esta é uma ferramenta usada pelo inferno, e quanto que isso é uma seita. E eu fui ouvindo aquilo. Disseram que aqui na cidade chegou uma família de missionários que são discípulos do reverendo Moon. Verdade, foi o que falaram. Aí ela falou, mas eu conheço vocês, eu sei que isso não é verdade, eu tenho tido contato, tenho tido amizade, e eu sei que vocês são diferentes. E nós acalmamos ela, falou, olha, fica tranquila, né? Deus é o nosso advogado. E posso ser sincero para você, isso não me abateu, isso não me entristeceu, isso não me preocupou, porque, amados, eu me preocupo com as verdades que estão falando a meu respeito. Porque quando uma pessoa começa a dizer verdades ao seu respeito que são um problema, você tem que se preocupar. Mas a verdade é que todos nós temos um passado, e aquilo que fizemos no passado, literalmente, marca a sociedade. Você gerou um dia uma imagem na sociedade, e a sociedade guarda aquela imagem sua. Quando Deus olha para Ananias e fala, vai orar por Paulo, Ananias tinha uma imagem guardada. Ele abriu lá o arquivo dele digital, falou assim, espera aqui, eu tenho aqui uma reportagem, acho que o senhor não está sabendo o que anda acontecendo aqui. O senhor andou lendo o jornal ultimamente, Senhor? Então deixa eu te colocar a par do que anda acontecendo. Me falaram que esse homem é problema. Me falaram que esse cara aí, esse tal de Paulo, esse cara é criminoso. Ele anda nos perseguindo, é bandido, é gente ruim. E agora o Senhor vem me dizer para ir orar por esse cidadão? Amados, as pessoas guardaram uma imagem sua, e eu vou dizer para você que é importante você trabalhar para mudar a imagem que foi gerada. Por exemplo, o indivíduo que foi conhecido como mentiroso, muitos aqui ganharam a grife
o carimbo mentiroso. Pastor, mas isso foi no passado, eu sei, mas a imagem ficou. E aquele que é mentiroso, ele precisa começar a contar verdades. As pessoas que tinham essa imagem dele precisam começar a ver a nova imagem que ele tem. Paulo até aqui não tinha como provar nada. Andam falando, falaram mesmo. Então só o tempo ia poder provar que Paulo era uma nova criatura. E meu amado, se você um dia foi mentiroso, você vai ter que mostrar para a sociedade que você não mente mais. E você vai ter que aprender a fazer isso através de muita verdade. Eu descobri que o mentiroso, ele é mais comum do que parece. Talvez seja o pecado mais comum, seja a mentira. Porque a mentira, ela flui naturalmente. Me dá uma esmola, eu não tenho. Fala que eu não estou. Eu não posso, eu não tenho tempo. Às vezes você tem tempo, às vezes você tem dinheiro. Às vezes você só não está querendo falar a verdade. Falar, o senhor tem um dinheiro para me dar? Não, eu tenho dinheiro, mas não para te dar. Tem que ser sincero. Mas diga que eu não estou. Não, eu estou, mas eu não posso atender. E isso às vezes custa, às vezes é mais fácil. Um dia eu fui levar a minha menina, a menor, ela era bem pequena, e ela estava com uma infecção, e ela não conseguia tomar remédio via oral. Ela tinha que tomar antibiótico. E aí explicamos para o médico, ela não consegue tomar nenhum tipo de medicamento via oral. Aí infelizmente ela vai ter que tomar injeção. Aí eu fui levar ela para tomar injeção. Isso ficou marcado. Fazem 7 anos isso. Ela está com 13, ela tinha 6 anos. Aí eu me lembro que quando a gente se dirigia para a farmácia, aquela menina linda olhou para mim: papai, vai doer? Falei, filha, vai doer? Só que não é uma dor tão intensa quanto você está pensando. Dói um pouco, mas é rápido. E eu levei ela na farmácia, ela ficou no meu colo para tomar a injeção. E eu lembro que, não vou mentir para você, eu chorei. Doeu mais em mim do que nela. Mas eu fui sincero, falei, filha, vai doer. Mas normalmente o pai chega e fala, não dói nada. É uma beliscadinha de formiga. E chega lá, que formiga violenta. São pequenas coisas, mas amado, a sociedade tem que te conhecer como legítimo, como uma pessoa que não mente. Gere uma nova imagem. Se você era preguiçoso, como é que o preguiçoso prova que não é mais preguiçoso? Trabalhando. Né? Se você não trabalhar, você não vai mudar isso na sociedade. Aquele indivíduo que está na empresa, ele fala, pastor, ora por mim, eu preciso sair daquela empresa, só que eu quero receber o auxílio-desemprego, então eu preciso ser mandado embora. Aí ele começa a fazer corpo mole, né? Ele pisa assim, a hora que ele tira o pé, a grama já morreu já, né? Para poder ser mandado embora. E pede ainda oração, gente, ora por mim para que eu seja mandado embora. Olha, eu discordo disso, eu não aceito isso. Eu falo isso para aqueles que andam comigo. Falei, isso é falta de caráter. Você não está satisfeito com o trabalho, vai pedir demissão. Fala, olha, eu não quero mais trabalhar aqui, não está no meu perfil. E pede demissão, porque isso fica marcado, meu amado. Você que é funcionário vai marcar o teu patrão. O teu patrão às vezes vai ser avessas a crente, por causa dessa imagem negativa. E aí vão falar de você a esse respeito. Se o indivíduo foi ladrão, drogado, alcoólatra, só o tempo vai poder provar que ele foi liberto. Eu parei de fumar, pastor, faz quanto tempo? Faz 2 dias. Meu querido, eu fumei, eu fiquei 1 ano sem fumar e voltei a fumar. 1 ano e voltei a fumar. Vício você vence com muita determinação. Muita determinação. Se você não tiver determinação, infelizmente você cai. Você cede. Só o tempo vai provar que você realmente foi liberto dessa situação.
Hoje em dia, nós encontramos muita gente com problema financeiro. Eu conversava com uma pessoa e ele explicou que nós devemos fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: os meus problemas podem ser resolvidos com dinheiro? Faz essa pergunta para você mesmo. Você tem algum tipo de problema? Será que o seu problema pode ser resolvido com dinheiro? A maioria dos nossos problemas, a maioria, não estou dizendo todos, a grande maioria deles se resolve com dinheiro. Eu preciso da casa própria, preciso pagar dívida, trocar de carro, eu preciso viajar, comprar roupa, construir, não sei, abrir uma empresa, pagar as contas da empresa. A grande maioria se resolve com dinheiro. E a resposta é a seguinte: se você tem um problema que pode ser resolvido com dinheiro, você não tem um problema. Você tem uma questão administrativa. É uma questão administrativa. O problema é quando dinheiro não resolve. Aí você começou a ter problema. Dinheiro não resolve. Então aí você precisa realmente orar mais, buscar realmente ajuda. Meu amado, olha, a grande maioria dos crentes tem problema financeiro. Eu sou pastor já há um bom tempo e eu conheço os bastidores da fé. Tinha um amigo que tinha uma livraria grande e ele me mostrava: pastor, olha os cheques que voltam de crente. Eu lembro de um dia que ele veio falar comigo, falar que nós fizemos um congresso, e naquele congresso, quando terminou o congresso, um dos pastores, que não era de lá, foram na livraria e comprou muita coisa, pagou com o cheque da igreja, e o primeiro cheque que ele depositou, voltou. Não precisa nem falar os demais, né? Cara que não paga nem fogo na roupa. Ou seja, tem muito crente caloteiro. Amado, você vai alugar um imóvel, às vezes tem as regras naturais do comércio. Fala: olha, você precisa de um fiador, ou você precisa pagar um calção, que é você pagar alguns aluguéis adiantados, para poder garantir que você é bom pagador. Isso é a regra normal do mercado. Mas posso ser sincero para você? Se nós tivéssemos uma imagem legítima de verdadeiros cristãos, você ia chegar numa imobiliária e a hora que fosse feita a exigência, você ia falar: mas eu sou crente. O cara ia falar: por que você não falou antes? Esquece tudo, toma aqui a chave, pode entrar no imóvel. Mas hoje, amado, infelizmente, vai conversar com os profissionais da área, você vai ver que nós somos famosos na praça como mal pagadores. E essa imagem fica lá gravada. Paulo tinha uma imagem negativa. Andaram falando de Paulo, ele teria que trabalhar agora para poder mudar essa imagem. Você consegue entender isso? Isso pode trazer esgotamento, isso pode trazer realmente doença emocional. Você pode estar abalado, mas se você tiver uma boa imagem, você vai começar a ter saúde emocional, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A segunda notícia que eu tenho para te dar é: estão falando de você. É um pouquinho diferente. Falaram de você, isso foi passado, mas eu quero te dizer que ainda estão falando de você. As pessoas estão comentando ao seu respeito, amado. Agora, em 2013, eu comecei a notar algumas coisas positivas acontecerem na nossa cidade. Um dia eu encontrei o pastor da igreja que trouxe o especialista para falar de nós. Aliás, hoje eu sou amigo dele. E um dia, conversando com ele, eu me apresentei. Ele falou assim: eu te conheço, eu pesquisei sobre você, eu ouvi dizer que você é uma boa pessoa, pessoas têm me falado ao seu respeito. Mudou a imagem. Isso foi tempo, foram alguns anos.
Eu tenho andado pela cidade, algumas vezes eu entro num comércio. Recentemente eu fui no material de construção e eu cheguei para poder comprar alguma coisa, e o dono daquele estabelecimento olhou para mim e me chamou de pastor. O senhor quer mais alguma coisa, pastor? Eu olhei para ele, mas nunca vi ele. Ele não me conhece, como ele sabe ao meu respeito. Mas a verdade, amados, é que as pessoas, elas continuam a falar de nós. A questão é agora que eles estão falando o que você realmente é. É importante você trabalhar para que as pessoas comecem a tirar a imagem do passado, aquela imagem do arquivo. Apague aquela imagem e agora estabeleça uma nova imagem ao seu respeito. Sabe quando você que está ligado às redes sociais, quando você decide mudar a foto do teu perfil, você fala, essa foto está antiga, agora eu vou mudar. E você muda aquela imagem, você coloca uma nova imagem. Normalmente você coloca uma nova imagem que você entende que está melhor do que a anterior. Raramente você vai tirar uma imagem e colocar uma que você não gosta. Você sempre quer colocar uma que você acha que ficou bem. Amado, na sociedade é assim também. As pessoas precisam saber o que anda acontecendo ao seu respeito. Amado, que tipo de imagem a sua esposa tem de você como marido, como homem? Porque você pode ter tido uma imagem no passado negativa. Eu costumo dizer que é muito comum no nosso país, apesar das leis que dão direito à mulher a serem iguais e não serem inferiores aos homens, é muito comum a mulher ser comandada como uma empregada pelos homens da sociedade. Há mulheres que falam, eu não posso ir na reunião, eu não posso fazer isso, porque meu marido não permite. A gente costuma dizer que há homens que são chamados pela mulher de coisa. A mulher, por exemplo, ela está em casa e ela está fazendo crochê, assistindo alguma coisa na televisão, e a filha dela está brincando na sala com alguns brinquedos no chão. Aí de repente ela escuta o barulho de um carro. É o carro da coisa. Aí o portão abre e aí ela já escuta o cachorro tomar uma bicuda. Aí a coisa chegou. Aí ela já vai, desliga a televisão, já joga o crochê do lado, pega um ferro de passar roupa e começa a passar o que já está passado. A menina corre para a mesa, pega um caderno e começa a revisar a lição. Aí a coisa entra. Mulher, o que tem para comer? Pô, mas isso aqui de novo? Poxa, mas hoje o dia já foi terrível. Eu não sei o que tem. Aquela coisa assim que desagradável. Às vezes ela quer pedir alguma coisa, mas ela fica rodeando, às vezes nem pede. Unha, meu Deus, né? Vou gastar R$50 por mês, R$100 por mês para fazer o cabelo. Ai, se ele souber. Mas de repente esta é a imagem que você tinha, mas você tem a oportunidade de mudar a tua imagem. De trocar a tua imagem do perfil na tua mulher, de chegar para ela e começar a mostrar que você sim foi algo. Você foi a coisa, mas você não é mais a coisa. Você precisa agora dar um novo assunto para ela falar ao seu respeito. Isso precisa acontecer, nós estamos no lugar certo para absorvermos uma nova imagem e apresentar essa imagem diante da sociedade. Quais têm sido as suas atitudes como filhos, como pais? Como tem sido a sua atitude? Você sabe qual é o melhor pai? O melhor pai é o pai presente. A gente acha que os nossos filhos querem coisas. Então a gente dá eletrônico, a gente dá roupa, a gente dá coisas para poder encher a vida da criança. A criança quer a tua presença. A criança quer você junto com ela.
que é você participando das coisas com ela. É o que precisa realmente acontecer. A minha filha, a Rebeca, ela estudava violino e eu me lembro de uma ocasião, foi bem interessante, alguns anos atrás, lá na nossa cidade, as escolas se reúnem uma vez por ano, para poder fazer uma mini Olimpíadas entre as escolas. Então tem várias modalidades de esporte e a grande maioria das escolas da cidade, do município, participa daquela Olimpíadas, né, envolvendo as escolas. E todo ano eles distribuem a programação entre algumas escolas, e naquele ano a escola que ela estuda ficou responsável para fazer a parte do hino nacional. Aí a diretora, que conhecia ela, sabia que ela estudava violino, convidou ela, desafiou ela, falou: você não quer fazer a abertura do evento, tocando o hino nacional no violino? E ela topou. Aí eu lembro que eu fui buscar ela na escola e ela toda empolgada falou: pai, eu vou tocar o hino nacional na abertura dos jogos. Mas eu vi que ela estava preocupada, falei: mas que bênção. Ela falou: só tem um detalhe, eu não sei tocar o hino nacional. Eu falei: mas nós vamos dar um jeito. Eu peguei e liguei, cheguei em casa, liguei para o professor, expliquei a situação. Ele falou: não, a partir de hoje nós vamos começar a colocar ela para poder aprender. Aí ela vai conseguir. Tinha um mês e pouco, mais ou menos, para a abertura do evento. Aí eu me lembro que todos os dias ela chegava em casa e ia estudar o violino, né, para tocar o hino nacional. Eu me lembro que eu chegava em casa e eu não via ela, eu escutava ela. Ela estava lá no quarto, trancada, tocando o violino. Ela aí com mais ou menos 11, 12 anos. Chegou o grande dia do evento, foi assim intenso, né? Todo mundo no ginásio de esporte, várias escolas, todo mundo em posição de sentido, né? O apresentador falou, né? Fez a apresentação. Nós vamos ter agora a apresentação do hino nacional brasileiro, tal. E aí veio com a aluna Rebeca Alissa de Melo Freitas, e aí veio entrando ela toda vestida, né, de clássico. E aí eu estava mais nervoso do que ela, meu pai coruja com a câmera na mão para poder registrar aquele momento. E o professor fez questão de ir também, falou: não, vou estar lá para poder dar apoio para ela. E eu me lembro que ela chegou e ela conectou o violino no microfone, e você ouvia naquele silêncio assim, foi assim tremendo, né? E eu comecei a imaginar, falei: meu Deus, imagina como que essa menina deve estar nervosa, preocupada. E ela tocou, amados, né? Uma criança, lógico, né? Com as suas limitações, mas foi literalmente tremendo. Quando ela terminou, ela veio caminhando assim em direção a mim, e ela passou perto de mim assim, toda orgulhosa, feliz. E eu pude perceber, foi: meu pai está aqui. Sabe, olha, minha mãe, olha, eles estão aqui, estão participando desse momento importante na minha vida. Amada, é isso que teu filho quer. Ele quer a tua participação, o seu envolvimento. Você precisa gerar uma imagem no seu filho, colocar na vida dele uma imagem que faça diferença, meu querido. Você precisa apagar a imagem do passado. Veja bem o que aconteceu com Paulo. A Bíblia diz assim lá em Atos 19, a partir do versículo de número 11. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possessas de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa.
Veja que interessante. Alguns capítulos depois daquilo que nós lemos, logicamente que nós temos aí um espaço de alguns anos, mas o que dessa vez andavam falando a respeito de Paulo tinha um contexto totalmente diferente. Lá nós lemos: Senhor, espera aí, esse cara aí é perigoso. Agora você lê que até os lenços usados por Paulo estava curando os enfermos. E aqui diz que até o inferno falava de Paulo. Eu conheço Paulo. Amado, o inferno está falando de você. As pessoas estão falando de você. Agora a questão é: que tipo de imagem você tem gerado hoje? Se nós continuarmos nessa linha, nós vamos chegar numa terceira conclusão. Ainda vão continuar a falar de nós. Sabia, mas que daqui a alguns anos as pessoas vão continuar a falar de você? Meu querido, eu sou pastor há 22 anos. E confesso para você que eu não tenho a mínima ideia quantas palavras eu ministrei. Não tem jeito da gente saber. Mas tem uma palavra que eu nunca consegui esquecer. Um certo dia, eu vi um documentário na televisão. Uma rede de televisão foi fazer um documentário sobre a terceira idade. E um repórter foi entrevistar alguns velhinhos e velhinhas que participavam de um bailão do mundo. E quando aquele repórter chegou naquele lugar, tinha a grande maioria das pessoas, era baile da terceira idade, todos eles muito idosos, acima de 60 anos, 60, 70 e até mais. E a líder daquele grupo era uma senhora bem idosa, mas uma mulher, imagina uma mulher realmente pegando fogo. Ela é a que agitava a galera e botava todo mundo para dançar, e enfim, ela que tomava frente. Quando o repórter foi conversar com ela, ele tentou entender: olha, mas o que a senhora tem a dizer, né, da terceira idade, e como que a senhora consegue, tal, aquelas perguntas que a gente já conhece. E ela respondeu mais ou menos o seguinte, falou: olha, meu filho, eu fui casada durante algumas décadas, e o meu marido era um homem insuportável. Era um homem que não permitia que eu fizesse nada. Ela falou: quando ele morreu, eu disse para mim mesma: eu vou recuperar o tempo perdido. E a mulher hoje está liderando o grupo de terceira idade, né? Infelizmente na farra, na gandaia, mas está lá. Sabe por quê? Que quer ganhar o tempo perdido. E Deus falou comigo, por incrível que pareça, sobre isso. O Espírito de Deus me levou a lembrar a história do rei Jeorão, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Você não precisa abrir, eu só vou resumir a história dele. O tempo não permite a gente, né, estudar mais profundamente esse tema. Mas a Bíblia diz que Jeorão foi um dos piores reis que governou Israel. Ele governou por 8 anos. Esse cidadão, de tudo que não presta, ele inventou. E ele colocou o povo contra a Deus. Ele trouxe a idolatria para aquele país. Enfim, fez o que desagradava o coração do Senhor. E lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20 diz: era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Amados, será que as pessoas vão ter saudades de você quando você partir? Será que vão ter?
logicamente que seus pais, sua mulher e seus filhos têm por obrigação sentir saudade sua. Se você não deixa saudade para os seus pais e para os seus filhos, seu cônjuge, realmente a coisa está ruim. Uma certa vez eu fui num velório. Na verdade eu fui num velório por amizade. É uma pessoa que nós conhecíamos, que nem da igreja era, mas nós tínhamos uma amizade com essa pessoa e o irmão dela havia morrido. E eu fui lá prestar os nossos sentimentos e os nossos pêsames para aquela conhecida. Quando nós chegamos no velório, era uma sala não muito grande, mas, amados, eu nunca tinha visto um velório tão sem empatia como aquele. Havia poucas pessoas, menos de 10 pessoas estavam naquele ambiente sentadas, todo mundo conversava ao redor do caixão, e parecia assim um social. Não havia tristeza, não havia lágrimas, né? Todo mundo que estava ali, você percebia que estava com pressa, porque muitos deles toda hora olhavam no relógio, né? Como quem diz, né? Será que vai demorar, né? Aí chegou o horário do enterro, chegou lá o carro fúnebre, rapidamente fecharam o caixão, botaram o cara lá, jogaram lá a terra em cima dele. Depois, impactado com isso, eu fui colher informações e descobri que o cara que havia morrido, irmão dela, ele era um alcoólatra tão terrível, que quando ele bebia muito, ele chegava em casa, ele agredia a mãe dele, muito idosa. O cara, ele era alguém indesejado e partiu sem deixar saudades. Amado, eu confesso para você que isso tem me incomodado já há alguns anos. E eu confesso para você, estou sendo muito sincero, todos os dias, amado, eu me levanto e eu penso sobre isso. Que tipo de imagem eu estou deixando para os meus filhos? Que tipo de imagem eu estou deixando para minha esposa? O que vão falar de mim quando eu sair dessa terra? O que a minha igreja vai falar de mim? O que os meus familiares, meus vizinhos, meu patrão, enfim, amado, o que as pessoas vão falar de você depois que você for sair daquele lugar? Não necessariamente morrer, mas de repente você saiu daquele ambiente. Que tipo de informação você deixa? É importante você avaliar, meu amado. Um dia, depois de uma ministração, um irmão, já de meia idade, me procurou. E ele me abraçou, mas ele me apertou tanto, e ele chorou tanto, mas chorou de pranto. Imagina um homem chorando. E quando ele se acalmou, ele falou: pastor, eu fui um pai ausente. Pastor, eu não vi os meus filhos crescerem. Eu fui homem de bar, eu fui homem de farra, eu fui homem de prostituição. E ele chorava. O que eu faço, pastor? Os filhos dele são todos casados, hoje já não moram com ele. Quando ele acalmou, eu falei: meu irmão, o irmão vai marcar algum tipo de evento. Ore, busque criatividade. Marque um evento, um almoço, um jantar. Faça alguma coisa que você consiga reunir todos os seus filhos. O dia que você estiver com todos os seus filhos reunidos, você vai olhar bem nos olhos deles. Você vai dizer para eles o que você acabou de me dizer. Olha nos olhos dos teus filhos, olha nos olhos da tua esposa e diga isso. Fala: eu fui um pai ausente. Eu fui homem de bar, eu fui homem de prostituição. Eu não vi vocês crescerem. Eu falhei com vocês. Faça isso. Isso vai te trazer saúde emocional. Isso vai te trazer vida longa. Amado, nós temos um desafio nos dias de hoje. É ser uma família real. Família real não é só na Inglaterra não, amados. Nós temos que ter uma família real, amados. E eu pergunto para você:
Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do teu pai, da tua mãe, e disse: olha, eu sou grato pelo que você fez pela minha vida? Fala: mãe, pai, olha, eu te amo. Amado, aquela declaração que você fez no aniversário dela, no Dia das Mães passado, isso não vale. Isso não vale, amado. Aquela questão: vou fazer uma surpresa para minha mãe no aniversário dela. Isso não é surpresa. Surpresa é não ter nada. Vou fazer uma surpresa para minha mãe no Dia das Mães. Amado, isso é coisa mais furada que inventar. Surpresa é você chegar num dia que não tem nada e você honrar tua mãe, teus pais. Ah, pastor, mas já sou casado. Melhor ainda. Ah, meu pai mora longe. Pega o telefone ainda hoje, amado. Liga para seu pai. Fala: pai, olha, eu quero dizer para você que eu te amo. Você vai marcar a vida dele, amado. Talvez há tempo dele guardar uma imagem sua, diferente daquela que você deixou no passado. Fazer isso com seus filhos. Olhar para os seus filhos e ser sincero. Fala: meu filho, olha, minha filha, olha, eu quero dizer para você que eu louvo a Deus por tê-lo na minha vida. E tudo que eu puder fazer para gerar em você, fazer de você uma mulher, um homem íntegro diante da sociedade, eu vou fazer. Reconhecer erros. Amado, isso é algo maravilhoso. A Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu depois da morte de Paulo, mas a história fala. A história diz o seguinte: Paulo deu toda a vida por Cristo até a sua morte. Depois de um cativeiro em Roma, por volta do ano 64, sob o domínio de Nero, como cidadão romano, Paulo morreu com a cabeça decapitada ao fio da espada. O seu corpo provavelmente foi colocado numa sepultura na estrada, em sentido a uma cidade chamada Óstia. E quanto ao fato histórico de sua morte, o primeiro que escreveu a respeito dele foi Clemente, um historiador daquela época que viveu em Roma. E Clemente escreveu as seguintes palavras a respeito de Paulo: depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro, até os confins do ocidente, ele, Paulo, deu o seu testemunho perante as autoridades, e foi assim que ele deixou esse mundo para atingir o lugar santo, ficando para nós como um modelo de paciência. Amado, será que é isso que vão dizer ao seu respeito? As pessoas vão ter algo para falar ao seu respeito que seja bastante positivo. Você tem toda a oportunidade da vida, amado, de poder gerar condição para que isso seja uma realidade. Depende só de você, só. Isso não depende de Deus, depende de você. Depende de atitudes. Assim como o pastor Newton falou aqui no início, nós temos que ter atitude e fazer. Quando você tem atitude, faz. É você que vai fazer isso. Não jogue a culpa nos outros. Ah, mas eu sou assim porque ela me faz pecar, né? Meu pai me faz pecar. Eu me lembro que na adolescência, eu me converti muito menino, mas na minha adolescência eu passei por um período de rebeldia, me afastei da igreja. E eu fiquei aquele cidadão que eu ia na igreja e ia para o mundo, ia para a igreja e ia para o mundo. E eu lembro que eu escutei mais de uma vez da minha avó e de outros da minha família: é isso que a tua igreja te ensina? É isso que o teu pastor está te ensinando? E aí? O que vão, amado, falar de você?